Então, nós temos aqui a nossa continuação aqui da aula de gerador fotovoltaico na parte de inversores. Então, essa aqui seria a nossa segunda parte. Tá bem? Bom, então, vamos dar o prosseguimento à aula passada. Nós tínhamos falado sobre os inversores string. Os inversores string são aqueles que são utilizados para receber a tensão gerada por um string, né? Então a gente vê aqui um string é uma sequência de módulos fotovoltaicos. Então isso aqui, cada um desses é um módulo, tá bom? Módulos. Então isso aqui é módulo, também é módulo. Então quando você conecta os módulos em série, tá bom? Isso é considerado uma string, tá bem? Então isso aqui é uma string. Então você vai colocar em um inversor. O inversor então inversor de string é aquele que recebe a alimentação, certo? De uma string. Então, esse inversor, geralmente, como a gente tinha falado, ele tem uma entrada apropriada para receber a alimentação do string. Essa entrada é o MPPT. O que significa MPPT? Significa rastreador de máxima potência. Então, isso aqui é um rastreador de máxima potência. Certo? Então, significa dizer que se o inversor tiver outra MPPT, ele pode receber outra string. Então, isso aqui seria para receber outra string. Tá bom? Então, cada string ele tem a sua entrada de MPPT. Então, ele não fornece segurança de corrente contínua em tensão alta. Faz monitoramento por string e a complexidade da instalação é simples. Se ocorrer sombreamento, afeta apenas toda a string. Então, vamos supor que tem um sombreamento aqui, ó. Certo? Sombreou, então essa string fica comprometida. Uma outra string que esteja ligada aqui no outro MPPT não fica submetida a algum problema por conta dessa primeira string. Tá ok? Então vamos dar prosseguimento. Os inversores eles podem ser monofásicos ou inversores trifásicos, tá bem? Lembrando que na nossa região, ó, na região da Paraíba,
onde nós temos a concessionária Energisa, nós temos que até 15 quilowatts, de carga instalada, nós temos que utilizar um sistema monofásico. Se a sua carga instalada for acima de 15 quilowatts, então você vai trabalhar com o sistema trifásico, tá bem? Então isso é uma maneira de você decidir se seu inversor ele vai ser monofásico ou se seu inversor vai ser trifásico, tá bom? Então, para lembrar, a gente pode observar aqui uma forma de onda trifásica, tá vendo? Ou monofásica, desculpe. Então, isso aqui é um sistema monofásico e este é um sistema trifásico. Você pode notar que no sistema monofásico só existe uma tensão, essa que está mostrada aqui em verde. E no sistema trifásico você tem três tensões, tá vendo? Uma, duas, três tensões, tá bom? Sistemas trifásicos são formados por três tensões. Fase neutro, tá bom? Então você pode usar independente, você pode usar só a tensão da fase A, aqui está a tensão da fase A, vou colocar aqui, ó, fase a tensão da fase B, ou então você pode utilizar a tensão da fase B, ou você pode utilizar a tensão da fase C, tá certo? Então esse aqui é um sistema trifásico com três tensões fase neutro independentes, e aqui o sistema monofásico que só tem uma tensão, tá bom? Aqui a gente pode observar um inversor, um exemplo de inversor comercial monofásico. Esse inversor tem a característica de ter 3 quilowatts, tá vendo? Essa aqui é a referência dele. E ele possui um MPPT. Então ele possui apenas uma entrada MPPT, de acordo com aquele desenho que nós fizemos aqui. E como eu peguei isso na internet, então ele veio até com o preço. Tá bom? Mas o importante é a gente conhecer um inversor monofásico. Esse é um dos fabricantes que tem, Grovat, como tem outros também, da VEG, etc. Então, isso aqui é um inversor monofásico. Aqui, do mesmo jeito que eu peguei na internet, também peguei na internet a imagem do inversor trifásico. Então, você está notando aqui que ele é um tamanho maior. Ele é um inversor trifásico de 15 quilowatts, tá vendo? Aqui já é outra marca. E ele tem também uma conexão Wi-Fi, certo? Vem com o Wi-Fi integrado. Então, esse é o nosso inversor trifásico.
E com relação aos inversores centrais, a estrutura desses inversores são muito parecida com a dos inversores string. No entanto, são normalmente utilizados em grandes instalações, entre 250 kW a 30 megawatts. Então, algumas observações a respeito dos inversores centrais. O inversor central é um dispositivo de conversão CCCA de alta potência, ideal para usinas solares de grande porte, edifícios e instalações industriais, concentrando a energia de muitas células de painéis strings em um único ponto. Oferece maior eficiência energética e menor custo por watt em grandes projetos, com instalação facilitada no solo ou paredes, facilitando a manutenção sem subir no telhado. Então, essas são algumas observações a respeito dos inversores centrais. Quais são as principais características e vantagens? Principais características e vantagens são indicado para projetos de grande porte, usinas de solo e grandes telhados. Tem alta eficiência, tem alta densidade de potência e eficiência de conversão, atingindo até 99%. Facilita a manutenção por estar em local acessível, chão ou parede, eliminando o risco de trabalho em altura. Também tem esse detalhe, né? Menor custo de investimento inicial por watt em comparação aos microinversores em grandes projetos. Conecta centenas ou milhares de painéis fotovoltaicos em séries, a um único inversor ou um conjunto de inversores. Esta é a imagem de um inversor central. Então, bem diferente daqueles que nós apresentamos anteriormente. Algumas outras observações acerca dos inversores centrais. O arranjo dos módulos fotovoltaicos pode ser fracionado em número de subarranjos. Alguns sistemas fazem uso apenas de inversor central, enquanto outros podem ser utilizados diversos inversores centrais, tá bom? Falando um pouco a respeito dos parâmetros elétricos. O inversor ele tem a entrada de corrente contínua. Então, sempre tem uma tensão máxima que você tem que respeitar. Então, ele vai mostrar, você vai ter que procurar no site do fornecedor qual é a máxima tensão de corrente contínua que ele suporta. Aqui você não pode exceder esse valor de tensão, tá bom? Cada MPPT ele tem uma faixa onde opera, tá bom? Então, a tensão do string deve ficar na faixa mostrada pelo fabricante de tensão que cada MPPT, cada entrada daquele MPPT, ele deve suportar. Além disso, cada entrada MPPT, ele também possui uma corrente máxima. Tome cuidado para procurar um inversor que
cuja corrente máxima do MPPT seja maior do que a corrente do string. Sempre o inversor tem uma tensão mínima para ligar, tá bom? Então, se ele não receber aquela tensão mínima, ele não vai ligar. Então, quanto menor, mais cedo começa a gerar. E os parâmetros elétricos de saída? Com relação à saída em corrente alternada, o fabricante define qual a máxima potência de saída, tá bom? E a tensão de saída também deve corresponder à tensão da rede. A frequência é de 60 Hz e o fator de potência normalmente é igual a 1. Lembrando sempre a diferença entre kVA e kilowatts. Aqui, a corrente em alternada, ela sempre tem uma defasagem, um ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão. Então, normalmente a corrente está atrasada da tensão por um ângulo A. Então, a potência em kVA é a tensão eficaz multiplicada pela corrente eficaz. Então, esse é o valor da tensão em kVA, certo? É só você multiplicar a tensão pela corrente. Isso para sistemas monofásicos. E a potência em kW, você vai utilizar a mesma expressão da potência kVA e multiplicar ainda pelo cosseno do ângulo. Tá certo? Então, a potência em kW é igual à potência em kVA multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a tensão e a potência. Esse cosseno do ângulo é chamado de fator de potência. Tá bom? Então, o fator de potência é o cosseno do ângulo entre a corrente e a tensão. Então, você, para obter a potência em quilowatts, você multiplica a potência em kVA pelo fator de potência, que é dado justamente por cosseno do ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão. Lembrando também com relação à frequência, como nós dissemos, o gerador ele tem que fornecer uma tensão com a mesma frequência da rede. Então, vamos lembrar que a tensão da rede é senoidal, como vocês estão observando aqui, e cada parte dessa tensão aqui, ó, que se repete, ó, esse fenômeno aqui se repete aqui e vai se repetir indefinidamente. Então, cada parte dessa, ela tem um tempo em que ele ocorre, que nós chamamos de período. Nós chamamos essa repetição aqui de ciclo. Ciclo da senoide. Então, o ciclo da senoide. O que é ciclo da senoide? É
a repetição é aquela parte da senoide que se repete. Então, o tempo que ele gasta para completar um ciclo é chamado de período. Período é igual ao tempo gasto por um ciclo da senoide. Tá bem? Então, a frequência é igual a 1 sobre o período. Quer dizer, a frequência é o inverso do período. Tá bom? Aqui é a frequência da rede. A frequência da rede é o inverso do período. Então, o tempo que ele gasta para completar um ciclo é chamado de período. E se você colocar 1 sobre esse valor de período, você obtém a frequência. Então, o nosso inversor, que vai receber a tensão contínua, ele deve fornecer uma tensão alternada com a frequência da rede, que nós sabemos que é de 60 Hz. E também deve fornecer a tensão da rede, que nós sabemos que é 220 volts. Isso quando se tratar de monofásico. Tá bom? Um monofásico. No caso de trifásico, nós temos a tensão de fase, que nós vimos, independente, seria 220 volts. E a tensão entre fases seria 380 volts. Para fazer uma distinção entre essas duas, a gente coloca o Fzinho aqui para dizer que é uma tensão de fase, tensão fase neutro. E aqui nós colocamos o L para dizer que é a tensão entre fase e fase. Tá bom? Então, o nosso inversor, ele, se for monofásico, ele vai fornecer 60 Hz com tensão de 220 volts, porque só existe fase e neutro. Fase e neutro. Se por acaso o nosso inversor for, aqui é o inversor, aqui também é o inversor, aqui é monofásico, aqui é o trifásico. Então, ele vai receber a tensão CC, sempre positivo e negativo, certo? E vai fornecer, então, 3 fases e o neutro. Fase A, fase B, fase C e o neutro. Nesse caso, a tensão seria, tensão de fase seria 220 volts, tensão entre duas fases seria 380 volts. Mas sempre com a tensão com a frequência de 60 Hz. Tá bom? Então, tá certo, pessoal. Essa aí é a continuação da nossa aula e espero que tenham gostado.